Antes, era apenas uma tristeza. Passou a ser angústia e logo começaram as crises de ansiedade e o medo. Eu tive que mudar toda a minha rotina e hoje eu não sou mais a mesma. Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. O Brasil registrou 11.433 mortes por suicídio em 2016. Em média, um caso a cada 46 minutos. Esses números representam 2,3% de aumento de 2016 para 2017. Dados retirados do Ministério da Saúde. Depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alteração do humor caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. Essa doença pode afetar os pensamentos, os comportamentos, os sentimentos e o bem-estar de uma pessoa. As pessoas deprimidas podem sentir tristeza, ansiedade, irritação e preocupação. Conhecida como um dos maiores males da atualidade, a depressão é um problema bastante comum e afeta pessoas de todas as idades, profissões e classes sociais. Diversos famosos já sofreram de depressão, como a cantora Adele, Demi Lovato, o ator Jim Carrey, o padre Marcelo Rossi, o jogador de futebol Neymar, o youtuber Felipe Neto e o humorista Whindersson Nunes, que recentemente utilizou seu Twitter para desabafar sobre sua depressão. Cara, é muito complexo, né? Acho que inicialmente é um baque, quando você ouve de um profissional da área te dar esse diagnóstico, né? Te afirmar que você está com depressão, que você precisa de tratamento, etc e tal. Mas ao mesmo tempo é uma nova perspectiva, né? De se reencontrar, de melhorar, de voltar de fato aquilo que era antes. Cara, na verdade, quem reparou isso inicialmente foi minha mãe. Eu enfrentei uma mudança muito grande, meus pais se separaram, aí depois disso minha mãe saiu de casa, entrou num outro relacionamento, eu tinha formado no ensino médio, então já estava enfrentando uma nova vida no mercado de trabalho, e em determinado momento eu fui ficando mais para baixo, ficando mais quieto, eu fiquei um tempo desempregado, então a minha rotina era da cama para o sofá, do sofá para a cama, e a minha mãe foi reparando isso, tentando me incentivar, me levantar para algumas coisas, e eu me mantive inerte durante um tempo, sabe? Depois que a gente compreendeu, tiveram alguns fatos que aconteceram, que aí a gente foi atrás de tratamentos. Cara, na verdade o tempo todo o que mais pega é o medo. O medo, ele o tempo todo ele te pressiona, ele te corrói, né? Você tem medo de viver, você tem medo de ir na rua, você tem medo de ir na esquina, você tem medo de pegar a estrada, sabe? Mas com o tempo essas coisas foram sumindo. Cara, pois é, o pensar positivo é o mais difícil nessa situação. O tempo todo parece que é algo te jogando para baixo, sabe? A sua mente fica tão perturbada de uma tal maneira que você não consegue pensar que tem saída, pensar que você voltará até aquela rotina que sempre teve, até aquela felicidade que você sempre teve. Mas, de uma certa forma, assim, o que motiva a sair disso é que no
mínimo do mínimo ali ainda existe uma esperança. Na minha mãe foi o alicerce. Não foi nem o pilar, foi o alicerce, foi a casa, o muro, foi tudo. Cara, a atividade física, ela libera endorfina, né? Então, cientificamente falando, é muito importante. É bom que extravasa, a mente fica mais aberta, você consegue pensar melhor, sabe? Então a atividade física foi fundamental. Parada que todo mundo que eu converso, tá nessa situação assim, o que eu aconselho é isso. Atividade física, a terapia, em último caso o remédio. Eu acho que o remédio ele é uma parada assim que vai te ajudar, sabe? Mas o fundamental é a atividade física e o acompanhamento psicológico. Eu descobri que eu tinha depressão aos 15 anos de idade. Na verdade, quem descobriu foi minha família, né? Porque eu não saía de casa, eu ficava em casa o dia inteiro, não saía pra lugar nenhum, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de fazer nada. Teve a separação dos meus pais e eu era sozinha pra tudo, porque eu não podia contar com minha mãe, até porque ela não estava em casa, então eu passava muito tempo sozinha e aquilo ali foi acarretando, gerando um vazio muito grande dentro de mim. Quando a pessoa tem depressão, para ela não faz muita diferença, porque se tá dia ou se tá noite, para ela tá a mesma coisa, porque não tem mais luz, não tem mais brilho. Então, elas falando aquilo para mim já não fazia diferença nenhuma, porque o vazio era tão grande que se tinha pessoas perto de mim, era como se eu estivesse sozinha. Olha, quando eu tava com a depressão, na verdade a gente não sente nada, só um vazio muito, muito grande que a gente tenta preencher com as coisas, só que por mais que a gente busque em coisas assim, não faz nenhuma diferença, porque aquilo ali a gente vai morrendo por dentro com a depressão. Porque assim, só depois mesmo que a pessoa tá assim num quadro, num estágio mais avançado da depressão, que as pessoas conseguem ver que aquela pessoa ali tá com algum problema. Olha, alguns amigos me chamavam pra sair, só que eu não saía. Eu ficava mais em casa mesmo, sabe? Ouvia vários tipos de música, tentava em livros, porque a pessoa com depressão, ela não quer sair, ela quer ficar sozinha. E mesmo eles me chamando assim, eu não tinha vontade nenhuma, então eu tentava preencher com coisas que eu podia trazer só pra mim. Não queria sair com as pessoas assim. Minha tia, ela tentou me ajudar, ela perguntou pra mim o que ela podia fazer, porque ela tava vendo que porque eu tinha emagrecido muito, porque eu devia estar com uns 45 quilos com 15 anos, então assim, eu devo ter ido para uns 38 quilos, emagreci muito. Então eu comecei a emagrecer porque eu não tinha vontade de sair, não tinha vontade de comer. Então ela tentou me ajudar, ela perguntou pra mim, ela ficou realmente preocupada, perguntou se eu tava precisando de alguma coisa, tentou me ajudar, me chamava para os lugares, mas nada disso adiantava. Cheguei a mutilar o braço sim, uma vez, mas foi uma única vez que eu cheguei a fazer isso. Não foi profundo nem nada, sabe? Mas foi pra poder... Aquela dor era tão grande que ela queria sair de alguma forma. E de fato isso aconteceu. Provavelmente você não sabe, mas pelo menos 5% da população mundial tem depressão. Isso quer dizer que mais de 350 milhões de pessoas sofrem com essa doença. Ao longo da vida, uma pessoa tem 20% de probabilidade de ter um episódio depressivo e mais de 50% das pessoas que suicidam são depressivas. Não parece algo sério, até que você para analisar as estatísticas dessa doença. Depressão, a doença silenciosa. Não tenha vergonha. Depressão é coisa séria. Procure ajuda.